pessoal, boa tarde. Nós estamos entrando aí ao vivo, a situação é séria, o assunto é sério, diz respeito a você e a gente quer que você participe porque nós já tivemos ontem uma morte suspeita de dengue, tá? E nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de entrar ao vivo com a Bia Saceron e com o Aldo. Eu estava vendo algumas fotos de locais que eles foram hoje, com toda essa informação, com toda essa divulgação que todos os veículos de comunicação estão fazendo, a população não está fazendo a parte dela. Só que agora a situação vai mudar, porque agora vai ter multa também, mas isso a gente vai deixar para falar no final. Nós estamos recebendo aqui a Ana Beatriz Saceron, que é gerente em Vigilância em Saúde, e o Aldo Fernandes, que é gerente, como é que é, Aldo? Supervisor de Saúde Ambiental. Nós vamos passar a palavra para eles, e eu queria que você que está nos assistindo aí agora, nós estamos pelo Instagram, YouTube e Facebook. Se você tem denúncias aí do lado da sua casa, se você está vendo que o teu vizinho não está fazendo o dever de casa, denuncie. Porque o mosquito, ele voa numa distância de 150 metros. Então, ele pode levar a dengue até você tranquilamente. E a situação na Santa Casa está grave. A gente não está fazendo sensacionalismo, não. A gente está levando a informação com seriedade, com verdade. Por isso que a gente está aqui com a Bia e também com o Aldo. Bia, fala para nós aí. Vocês estiveram aqui, o que, há uns 10 dias, mais ou menos, uns 15 dias? E alertaram a população que se a população não fizesse a parte dela, a situação ia piorar. Pois é, piorou. A palavra é sua, Bia. Seja muito bem-vinda aí. Obrigada por você estar falando com a gente aqui. Obrigada, Rosângela. Mais uma vez, reforçando a seriedade da situação, uma situação de calamidade pública, uma situação de emergência em saúde pública a nível nacional. Andradas enfrenta essa preocupação que aumenta a cada dia. Então, em relação à nossa última visita, o cenário piorou, e piorou muito. E é uma preocupação porque nós temos duas situações que realmente nos preocupam. A situação assistencial, então nós tivemos até hoje mais de 40 pacientes internados, nós temos em média 10 pacientes por dia internados. Além dos pacientes... 10 pessoas sendo internadas diariamente? Diariamente. Então, todos os dias nós temos em torno de 10 pacientes internados, além dos pacientes que ficam realizando o tratamento no pronto atendimento, acompanhando o quadro clínico para identificar a necessidade de internação ou não. Então, nós estamos falando de 40 diferentes pacientes que foram internados até agora. Crianças, adultos, idosos... Todos estão correndo risco e o problema realmente da dengue é muito sério. A dengue é uma doença viral, então é causada por um vírus, mas diferente do vírus que é transmitido, por exemplo, pela própria Covid, que é uma doença que todo mundo pensa em vírus, e que passa, que transmite de uma pessoa para outra pessoa, a dengue ela precisa de um transmissor entre uma pessoa e outra, que é o mosquito, a fêmea do Aedes aegypti. Então ela precisa de um vetor. E o maior problema da saúde pública é que nós temos muitos doentes e muitos mosquitos. Então, a chance dessa disseminação da doença de forma muito rápida, ela é preocupante. O ano passado, nós tivemos 6 casos. Imagina como é fácil controlar 6 pessoas doentes. E não foram ao mesmo tempo. Então, foi distribuído em um ano 6 casos confirmados. Era muito fácil controlar esses doentes, se tínhamos mais pessoas ou não infectadas, embora a gente já tivesse um número alto de mosquitos, de infestação de mosquito. Esse ano, a situação da dengue no país está diferente. Então, ela está sofrendo as alterações climáticas, então nós tivemos uma antecipação da doença. Então, o problema que era esperado para o começo de março, mês de abril, antecipou. Então, em janeiro já era uma preocupação do nosso país. Ela começou a se interiorizar, então hoje as cidades do interior, elas estão sentindo muito. Antes a gente via situações mais alarmantes nas capitais, nas grandes cidades. E nós estamos enfrentando também a falta de disciplina aí da população. Com certeza. Para nos ajudar nesse combate. Porque hoje nós temos muitos doentes. Nós passamos de 1.500 notificações em Andradas. Então, muitas suspeitas da doença. E muitos mosquitos.
Então, nós estamos com muita dificuldade em controlar essa situação, porque enquanto tiver mosquito transmitindo e pessoa doente para contaminar o mosquito, é muito difícil mudar o cenário. Com certeza. E se esse cenário não mudar, dentro de algumas semanas, nós poderemos ter problemas graves relacionados à assistência, porque começa a faltar. Com certeza. Faltar profissional, o município né? Sim, o município não está preparado para uma epidemia como vem acontecendo. Isso, e o pior é que, como é generalizado, se a gente começa a pedir ajuda para outros municípios, os outros municípios também estão com o sistema de saúde saturado. Sim. Então, é uma emergência em saúde pública. Com certeza. Né? Nós temos aumento de pessoas internadas, nós temos aumento exorbitante da procura pelo atendimento à saúde e começa a faltar materiais, insumos, medicamentos, profissionais para o atendimento, porque os profissionais também estão doentes. Então, o que a gente pode fazer agora? Controlar os criadouros, controlar o mosquito enquanto eles não ainda se desenvolveram na fase adulta. Depois que o mosquito adulto ele está solto e podendo picar um contaminado e contaminar novas pessoas, é muito mais fácil controlar. O nosso foco de orientação é controlar o criadouro. Ô Bia, diferentemente do que acontecia com a Covid, parece, eu não sei se vocês têm essa impressão também, a impressão que a gente tem é que o pessoal, é dengue, é como se fosse uma gripe, não vai dar em nada, e não está levando a sério, porque a Covid, a pessoa era hospitalizada, entubada, muitas vezes não escapava, né? Tinha que ficar isolado não sei quantos dias em casa, enfim, a dengue não. Só que a situação piorou e as pessoas não estão levando a sério. Eu estava num lugar hoje e alguém falou que uma pessoa estava com dengue. Ah, mas não é dengue, é só tomar água, não tem problema. Explica pra gente o que é o tratamento que a pessoa tem que fazer para poder se autoimunizar também e não ir parar no hospital. Tem uma quantidade de água que você estava conversando aí que as pessoas precisam tomar, né? E não substituir a água por outros sucos, né, por exemplo. É sempre adicional, né? Sempre a pessoa adicional. precisa sempre hidratar. Sim. Então, o que é importante que as pessoas saibam? Todo doente, ele pode estar, enquanto ele estiver doente, então um período de virulência no corpo da pessoa, normalmente é de 7 a 10 dias, e enquanto ele estiver doente, o mosquito pode picá-lo e transmitir essa doença para outras pessoas. Sim. Então, o cuidado, ele é muito além daquela fase de doença, porque um mosquito contaminado, quando ele pica outra pessoa, nos primeiros dias, às vezes a doença ainda nem se manifestou. A partir do momento em que o vírus ele vai se proliferando na corrente sanguínea da pessoa, é que começa a aparecer os sintomas. Então, os sintomas mais clássicos da dengue, febre. E essa febre é uma febre de início súbito. Então, no início da doença, a dengue se confunde com muitas outras doenças. Então, ela começa com febre, início súbito, normalmente febre alta, muitas dores pelo corpo, dores de cabeça, dor no fundo dos olhos, sensação de falta de apetite, de fraqueza mesmo, sensação de fraqueza. Então, a dor muscular tem dificuldade em movimentar, tem dificuldade de realizar o seu trabalho do dia a dia. E, normalmente, não são sintomas isolados. A gente também vê muitas pessoas, eu estou procurando, né, uma assistência à saúde porque eu estou com muita dor de cabeça. Não é um sintoma isolado. O vírus está dentro do organismo da pessoa e tem diferentes e simultaneamente muitas formas de manifestação. Então, normalmente a dengue clássica, ela é através de sintomas mais intensos. Então, você sente que é diferente de quando você ficou gripado, ou às vezes até quando você teve Covid. Com certeza. Você fica ainda mais debilitado. E alguns outros sinais bem clássicos, que são as manchinhas vermelhas pelo corpo. Então, a gente sempre chama muita atenção para as petequias, né? Para os exantemas. Essas manchinhas é mais evidente no braço ou pode ser em todo o corpo? Pode ser em todo o corpo, Tá. Pode ser nos braços, nas pernas. Não aparece nos primeiros dias. Às vezes essas manchinhas elas vêm mais tardiamente. E elas podem significar uma atenção especial. Pode até sentir coceira pelo corpo. Então, o ideal é que a pessoa começou a apresentar uns sinais diferentes, que suspeita de dengue, já comece a sua hidratação. Isso, eu queria que você falasse Já sobre começa a sua hidratação.
E sempre hidrate e também procure pelo atendimento médico, porque a equipe de saúde deverá fazer um teste bem rápido. É um manguito, aperta uma área, permanece uns minutos com a área apertada, que a tendência dos pacientes com dengue, que tem uma situação que requer mais cuidado, começa a aparecer essas manchinhas que às vezes não apareceu espontaneamente. Sim. Durante o teste aparece, que é o que a gente chama de prova do laço. Então, quando tem essas manchinhas, é importante um hemograma. Porque o que o vírus faz no corpo da pessoa? Ele danifica os vasos da pessoa, os vasos sanguíneos. Então, ele altera por dentro. Então, quando a gente olha na pessoa, a gente vê a pessoa debilitada, mas o maior problema do vírus é internamente. Ele altera a permeabilidade dos vasos. Então, os nossos líquidos corporais, eles tendem a ser eliminados internamente, através de um espaço que a gente chama intersticial, fora do vaso. Então, a pessoa ela não começa a perceber que ela está desidratada. Por isso que a gente precisa hidratar com uma quantidade de líquido muito maior do que a gente toma no dia a dia. Então, se você toma normalmente 2 litros de água por dia, se você tem dengue, 2 litros, dependendo do seu peso, é insuficiente. Não adianta, não vai ajudar. Uma criança de 20 quilos, né, se ele estiver tomando 2 litros, às vezes também é insuficiente. Mesmo? Por isso passar no médico, porque o médico vai calcular, vai avaliar sua gravidade, vai ver em que situação você está precisando de um hemograma. Não são todos os casos que necessitam do hemograma, mas alguns sinais já chamam a atenção dos profissionais da saúde para a solicitação desse hemograma. E esse hemograma são marcadores do sangue, das células sanguíneas, que chamam a atenção do médico, para que seja acompanhado. Então, normalmente, quem faz um hemograma não faz só um hemograma. Ele faz um exame de sangue, depois ele recebe o tratamento e depois ele repete o exame de sangue para ver se aquela quantidade de volume que ele está recebendo de hidratação é suficiente ou se ele precisa ser internado, precisa receber o soro pela veia. Então, não são todos os casos também que necessitam do soro na veia. Por isso que é o profissional médico que vai determinar como que é o melhor tratamento. Sentiu esses sintomas que você falou aí, procure o médico. Procure o médico. Porque é o médico que vai detectar qual é a gravidade da situação e se de repente, se não cuidar, ele pode vir a ser internado. Qual é a fase da doença que esse paciente se encontra e quais são os sinais de maior ou de menor risco. Com certeza. E dependendo do risco, o paciente é classificado em risco A, risco B, risco C, risco D. O risco C e D deve estar dentro do hospital. Os pacientes do risco A e B, eles conseguem receber o tratamento na unidade de saúde, recebe a prescrição médica e volta para se cuidar em casa. Então, uma pessoa que pesa, em média, 100 quilos, ela deveria tomar 80 ml de água por quilo de peso dela, distribuídos durante o dia. Então, nós estamos falando de um adulto de 100 quilos em 8 litros de água no dia. Nossa, gente, então, precisa de uma hiperidratação. Com certeza. Só que não é apenas a hiperidratação. Então, precisa passar pelo médico porque ele precisa informar se ele tem comorbidades, se é um paciente de risco, se ele faz uso contínuo de alguma medicação que pode piorar a situação. Muitas vezes o paciente ele não consegue tomar a quantidade necessária de líquido porque ele apresenta vômitos, náuseas, inchaço. Eu tenho um problema de, se eu tomar muita água, eu incho demais e eu retenho líquidos. Isso. Então tem que procurar o médico mesmo, né? Alterações do batimento cardíaco. Então, é claro que a gente está falando, né, de forma simplificada para a população entender, mas é muito importante a procura do médico nesse sentido de acompanhamento. Não é algo que requer uma emergência clínica. A gente observa assim, ó, tá procurando pronto atendimento às 3 horas da manhã, porque a criança acordou com, né, durante a noite foi observada a criança queimando de febre. Hidrata a criança, controla a temperatura da criança com uma dipirona, que normalmente as famílias têm em casa, se a criança não tiver alergia. Então, sempre consulte o pediatra qual o exame que, se acontecer a febre repentina, qual a medicação pode ser dada, né? E já começa a hidratar.
no dia seguinte já procura uma unidade de saúde, que não precisa ser a Santa Casa, para que essa criança, no caso que eu estou dando um exemplo, receba o tratamento. Com certeza. O exemplo dos 8 litros, 1/3 dessa quantidade de líquido tem que ser soro. E aí o restante pode ser entre água de coco. Soro caseiro, por exemplo? O ideal é o soro. E o soro, inicialmente, é o soro caseiro mesmo. Certo. Que é um pouquinho de água com sal e uma colherzinha de açúcar, não é isso? Isso mesmo. Então, em 1 litro de água potável, importante que seja água potável, em 1 litro, diluir 1 colher de sopa de açúcar e 2 colheres bem pequenininhas, 2 colheres de sopa de açúcar, é mais açúcar, e 1 colher pequenininha de café, aquelas de sal. De cafezinha, né? Isso. A pessoa não consegue, não tem um sabor legal, existe na farmácia um soro com sabor, a unidade de saúde também distribui. Ninguém precisa imediatamente procurar o hospital para passar o soro na veia. O soro na veia são em situações específicas, porque inclusive o hospital tem outras doenças que você também está com o sistema imunológico comprometido e pode se contaminar dentro do hospital. Com certeza, com certeza. Mas a hidratação, Rosângela, na dúvida, hidrate. Inicialmente os sintomas são parecidos entre Covid e dengue. Na dúvida, comece a hidratação e procure pelo atendimento médico. E a gente não pode esquecer também, pessoal, essa semana alguém me ligou que tinha uma pessoa com o pé torcido ou quebrado e estava demorando para ser atendido. Imediatamente eu entrei em contato com a Pilar, eles estavam com uma pessoa infartada, que estavam tentando deixar ela na posição correta para levar para Poços de Caldas. Essa pessoa saiu, entrou uma com AVC. Então a gente tem que perceber, a gente tem que ser consciente de que a Santa Casa não está ali só para atender as pessoas com dengue. Acontece acidente, AVC, né? Então isso aí entra a todo momento. Haja vista que a própria Santa Casa está aí com 4 ou 5 divulgação que nós colocamos na página aí, contratando profissionais para ajudar lá no quadro, porque a situação realmente pegou todo mundo desprevenido. Né? E, mais uma vez, a gente fala, a situação está assim porque a população não está ajudando. Está faltando conscientização? Não. Eles estão se entrar no espaço da prefeitura aí, todo dia tem um vídeo, né? Todo dia tem um número de dengue que está crescendo aqui na cidade. E as pessoas estão alheias a tudo isso. Só que tem gente morrendo. Fala um pouquinho para nós desse caso suspeito que veio a óbito ontem. Uma pessoa, um idoso, né, ele realmente tem outras comorbidades, mas um quadro viral pode agravar o estado de saúde. Então, é importante, antes da definição se realmente a causa da morte foi a dengue, ou a causa do agravo da morte foi a dengue, é importante uma investigação. Então, essa investigação ela é feita por uma comissão do Estado que analisa aí, todos os parâmetros de atendimento, né, do paciente, e ainda temos um exame que foi enviado para a FUNED em Belo Horizonte, que estamos aguardando o resultado. Mas foi uma pessoa notificada como dengue e ele entra então como o primeiro caso suspeito de dengue. É muito importante que a população leve a sério alguns sinais da doença. O que nós observamos muitas vezes? O sinal de agravamento da doença, ele não está nos primeiros dias do sintoma. Todo mundo se preocupa muito nos primeiros dias. Não é. Então, percebemos um agravamento normalmente depois que a febre cessa. Interessante, né? Eu vi a palestrante falando isso aquele dia lá, que muitas vezes a gente se preocupa quando a febre está muito alta. Não, quando ela cessa e parece que foi embora, aí que vem a preocupação. Aí que vem a preocupação. Então, nós temos uma fase que é a fase febril. Nessa fase febril, todo mundo está preocupado, então corre para procurar o médico, começa a hidratação. E depois do 3º dia, as pessoas já estão cansadas de tanto se hidratar, já estão cansadas do repouso e muitas vezes acabam ingerindo uma quantidade até menor de líquido, começa a ter outros sintomas que aparentemente acha que pode acontecer mesmo porque eu estou me recuperando e pode ser um sinal de agravamento. Com certeza. Então, nesse momento, é muito importante, qualquer manifestação de agravamento, procure o médico novamente.
Então, passe novamente na sua unidade de saúde, que aquela é a fase, muitas vezes, que um exame de sangue pode salvar a vida de uma pessoa. Com certeza. Né? Então, quais que são esses sinais de agravamento? Suor frio, então a pessoa não consegue ficar muito tempo em pé, então ela começa a ter muita fraqueza ao se levantar. O suor bem frio, vai escovar os dentes, começa a ter sangramento da gengiva, ou percebe um sangramento na urina, ao urinar, um fluxo menstrual aumentado. Então são sinais de sangramento que precisam ficar atentos, que precisa de alarme, porque o problema que a dengue mata são as hemorragias. Com certeza. E tudo começa internamente, sem que a pessoa perceba. Perceba. A dor abdominal intensa, não estou falando da dor abdominal, do esforço para vomitar, que acontece muito na dengue. Nós estamos falando de uma dor intensa na barriga, aquela dor que não passa, aquela dor forte no abdômen. É um sinal de alerta, é um sinal de agravamento. Que tem que correr então, para o médico. Normalmente, depois que a febre cessa, a hidratação precisa continuar e há atenção em relação aos sinais de agravamento. É uma fase importantíssima para salvar a vida das pessoas. Com certeza, e nós temos que fazer a nossa parte, gente. A situação está realmente complicadíssima e ninguém aqui está querendo assustar, não. A gente está sendo real mesmo, né? Bem realista. Aldo, uma coisa interessante é que muitas vezes as pessoas ligam para a gente, olha, o terreno aqui do lado da minha casa está muito alto, e não sei o quê. E o que a gente está vendo aí, o que vem sendo publicado, inclusive foi falado hoje pela secretária de saúde, pela Josi, é que o grande problema que vocês estão enfrentando é dentro das residências. A dengue, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele tem uma afinidade, né, pelo ser humano. Então a fêmea depende do sangue para a procriação, então ele fica o mais próximo do ser humano possível. E aí, como ele está próximo do ser humano, os primeiros depósitos que ele encontra próximo do ser humano é onde a fêmea vai depositar seus ovos. Então, pode ser que tenha um recipiente lá num terreno baldio. Né? Você pode ter, sim, criador do Aedes aegypti, só que assim que vai eclodir e sair os mosquitos, eles vão para as residências, vão procurar o ser humano, ele precisa de sangue. Né? Então, o que acontece? O vasinho de planta, né? Ele está no ambiente ali, né, habitável, onde está ali o ser humano, ainda é um dos grandes problemas. A gente vê ralo mesmo de chão para escoamento de chuva, água de chuva. Às vezes ele tem um sifão, né, onde fica a água parada, serve de criadouro. Muitas geladeiras, elas têm um compartimento atrás que é um reservatório de água de degelo. Não é todas, mas a maioria das geladeiras tem. E fica muito despercebido. Então, às vezes a pessoa faz um degelo automático dessa geladeira e para onde que a água foi? Né? Essa água vai para um compartimento e aí essa água vai evaporando com o tempo. O próprio calor do motor da geladeira faz essa evaporação. Só que às vezes essa evaporação demora e ali se torna um criadouro. Bem escondido, ninguém percebe, é um criador de Aedes aegypti. Então, é um local que tem que ser checado. Né? De período em período tem que ser checado, porque pode ser um criadouro. Então, mais de 90%. Né, na média nacional, é falado em torno de 75% dos focos estão nas residências ou no domicílio, que são nos quintais. Sim. A realidade nossa ainda é maior. Eu posso falar assim tranquilamente que mais de 90% dos focos aqui em Andradas estão em área habitada, seja dentro dos domicílios ou nos quintais, aonde o ser humano está ali, né, e pode fazer uma eliminação desses focos. Só que infelizmente isso não tem acontecido. Né? Mesmo nos bairros onde está acontecendo transmissão, os agentes têm encontrado foco. Acharam hoje, trabalhando sim, já tem um tempo, já né? tempo, nós começamos o ano já. Sim. Um dos primeiros casos de dengue aconteceu antes da virada do ano. Sim. O primeiro fumacê que nós fizemos foi no dia 28 de dezembro, né, do ano que encerrou. Sim. E de lá para cá a gente vem trabalhando intensamente em todos os bairros. Principalmente nesses bairros onde está tendo transmissão, não que está tendo, vários deles está acontecendo, mas com maior intensidade. Então, a gente tem falado muito ali, Vila Leite, Vila Graziani, Jardim Bela Vista. E ontem, né, um dos vídeos que chegou, né, até a imprensa,
A gente estava fazendo um trabalho de bloqueio de fumacê ali no Jardim Bela Vista, e a equipe estava fazendo o trabalho de fumacê e achou foco em caixa d'água. E bastante, né? Muito. E então, muito. o que acontece? Nós fizemos fumacê ontem, né? Matou os mosquitos adultos. Os mosquitos que nasceram hoje, o efeito fumacê não atinge Já hoje. não tem mais Ele efeito. não faz efeito. O que acontece? Esses mosquitos que nasceram hoje, eles vão picar os pacientes que ainda não recuperaram, que ainda estão com o vírus no organismo, e esses mosquitos vão contaminar e dar sequência na epidemia. Mesmo fazendo fumacê, não vai ser suficiente para interromper a epidemia se a gente manter os criadouros. Com certeza. Né? Então, hoje a gente tem uma realidade, a gente pede a colaboração de todos, né? Todos, independente de quem for. Com certeza. Todos têm o seu papel, a prefeitura, né? O poder público está fazendo dele, a prefeitura, né? A administração pública tem feito também em relação à contratação de pessoal. A gente teve um aumento no quadro de funcionários dos agentes de endemias, né? Adequando os locais para atendimento dos pacientes. Então, cada um fazendo, né, o seu papel dentro do combate à epidemia. Mas a gente precisa de um retorno da população. O que vocês não estão então, tendo, né? isso está acontecendo diariamente. Todo dia, toda hora a gente acha foco. Então, e numa época de epidemia. Porque quando não está tendo epidemia, às vezes as pessoas relaxam um pouco, não está tendo caso. Mas na situação que hoje o município se encontra, a gente ainda encontrar foco é uma situação muito preocupante, porque a gente está tendo um aumento de transmissão em outros bairros da cidade. Então já começa a destacar para a gente, porque todo dia a gente vai mapeando os casos na cidade, Sim. Né, até para a gente direcionar o fumacê. Então hoje a gente já tem, né, uma transmissão próxima ao Jardim Panorama, né, ali é o João Teixeira Filho, né, com vários casos também muito próximos. A gente tem o bairro do Horto, um aumento significativo. A gente tem o Jardim Vitória e já também aumentando o número de casos na Vila Leandro Previato. Então, são bairros em lados opostos da cidade. Então, o que acontece? Esse número de pacientes que teve essa semana com o vírus, os mosquitos picando essas pessoas. Então, o período de incubação do mosquito, ele vai de 8 a 12 dias. A partir daí, o mosquito começa a fazer transmissão. Então, se a gente considerar isso, daqui umas 3 semanas, de 2 a 3 semanas, esse número hoje que a gente tem de 1.500 casos notificados ao longo do ano, no prazo de um mês, isso pode duplicar ou até triplicar no município. E aí, infelizmente, o sistema de saúde... Não aguenta, né? Não vou falar só do público, não. Não, é verdade. Todo o sistema de saúde do município, ele não suporta. E uma outra situação, insumo, né? O paciente precisa de tratação, o paciente grave. Então, o soro, né? Todo o insumo, né, utilizado para passar o soro no paciente, infelizmente, não é que o município não vai comprar. Não, porque não vai ter. Não vai ter para comprar. Vai faltar porque não é um caso só de Andradas, né? Não, isso está no Brasil, gente. Então, é uma situação generalizada, vai faltar no mercado. Sim. Né? E isso a gente não quer para o município, de forma alguma. Com certeza. Porque é um paciente que ele está precisando de soro, ele precisa de hidratar para ele não ir a óbito. Pode ser um fator complicante em relação à questão de óbito no município. Então isso é o que não pode acontecer. Só que a dengue, a epidemia de dengue, ela só acontece porque a gente tem um agente transmissor. Sim. Não passa pessoa para pessoa, como a Bia já falou. Então eu tenho que ter um mosquito que faça essa transmissão. Ele que faz, então se a gente eliminar os mosquitos ou diminuir essa quantidade de essa densidade vetorial, consequentemente, a gente vai diminuir a transmissão da doença, vai ter menos paciente. Só que, infelizmente, hoje, na data de hoje, é um fato que a gente não pode falar que estamos tranquilos nessa parte. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Esse vídeo que a gente viu aí um pouquinho, está aí na página do Jornal Andradas Hoje, está na Rosângela Jornalista, no Facebook, e está no Instagram, um vídeo que eles pegaram agora. Eles pegaram essa larva, como é que chama lá? O foco, né? O criadouro. Um pouquinho antes de vir para cá, tanto que a nossa entrevista aí ao vivo às 2 horas, né? A gente esperou porque eles receberam a denúncia, foram até o local e constataram. Entra aí no vídeo, é pequenininho, curtinho, é um vídeo com parece uma piscina, não é piscina aquilo ali? É um telhado
É um telhado, é De azul, uma empresa. vocês vão identificar, lógico. Quantas larvas tinha ali? Incontáveis larvas. Né? Hoje, gente, vai deixar sol quente, escaldante. Antes de vir para cá, eles foram atender uma ocorrência, que é essa daí, mandaram o vídeo pra gente, a gente publicou para vocês verem que não é brincadeira, a coisa tá feia. Rosângela, nós já fizemos o fumacê, que é aquele bloqueio de transmissão através de uma bomba costal, né, que vai passando e jogando um inseticida, em mais de 40 bairros. E normalmente os bairros recebem 3 ciclos. Então já foram mais de 120 ciclos de inseticidas que foram, né, distribuídos nos bairros com maior número de casos. Um bairro que merece o destaque em relação ao número de casos é a Vila Graziani. Então, foi feito um bloqueio intensivo na Vila Graziani, foi feito um mutirão de limpeza, todos os moradores da vila sabem do número de casos, né, prováveis lá, inclusive de pacientes internados de lá, e no último mutirão de limpeza, 20 residências possuíam focos do mosquito Aedes aegypti. É brincadeira, gente, não é? É brincadeira. O pessoal está exausto de fazer esse tipo de trabalho, está fazendo com todo zelo, com todo carinho, mas já é lugar que já foi feito, inclusive, fumacê. Somente neste bairro, então, mais de 20 casas com focos. E ainda que algumas casas mais de um foco. Então, lá a tendência realmente era, né, um número exorbitante de casos e ainda está com o risco de um número exorbitante de casos, porque nós, com certeza, se formos novamente, iremos encontrar novos criadouros. Com certeza. Ô, Bia, como que fica a situação de uma pessoa que pegou dengue, tá? Fez o tratamento certinho, fez toda a hidratação, tudo, depois, passado um tempo, ela pega de novo. Complica a situação para ela, não complica? Hoje, um outro fator de preocupação é que provavelmente mais de um tipo de vírus circula. Então, Andrada sempre contou com o sorotipo 1. Hoje, temos grandes chances de termos também em circulação o sorotipo 2. Então, mesmo que a pessoa... Fala para nós, para quem estamos assistindo, diferenciar o que é um e o que é o mesmo dois. que a pessoa já tenha aquela defesa natural do organismo, né, para se defender de um sorotipo que ela já teve, que é o... né, do tipo 1, que normalmente é o presente nosso, ela pode novamente, né, ser acometida pela dengue e agora pode ser por um outro sorotipo 2, que tem aí se manifestado de forma mais grave. Então, se nós já temos no nosso organismo uma fragilidade causada por uma viremia que nós tivemos uma vez, na segunda contaminação, a tendência é que os sinais de agravamento estejam presentes. Com certeza, com certeza. Então, o risco de ter a dengue grave é muito maior pela segunda infestação, segundo acometimento da doença. Então, a situação ela tende a piorar. E o que é possível fazer para evitar isso? Controlar mosquito transmissor. Não temos outra forma. Na Covid, a gente usava máscara, né? Eles brincavam comigo, teve uma fase que eu usava 2 máscaras, não frequentava aglomerações, então você conseguia se proteger. Da dengue, Rosângela, você está susceptível a ser picada pelo mosquito em qualquer lugar. Sim. Na minha casa não está tendo casos. Está, sim, na região da sua casa, provavelmente tendo casos e que você não tenha conhecimento. Exatamente. Porque hoje nós temos casos em todas as regiões de Andradas. Nós estamos aí com a prefeita de Andradas com a dengue. Ela soltou uma nota na sua página pessoal e a prefeitura também mandou uma informação para toda a imprensa. Inclusive, a prefeita se ausentou aí de alguns eventos que estão acontecendo, porque ela pegou a dengue e ela está com fortes dores no corpo. Então, a dengue se pega em qualquer lugar mesmo, né? Pega qualquer idade. Exatamente. Então, é uma preocupação não só na casa, mas na instituição de ensino que a pessoa frequenta, no comércio, no local de trabalho dela. Então, você está correndo risco de adquirir dengue, sim. Todos nós. Diferentemente do que as pessoas pensam, a dengue não é tão grave como a Covid, não tem, ela está matando. A Bia, no início aqui, falou que nós estamos tendo uma média de 10 internações diárias, é isso? 10 internações diárias. Muita coisa, gente. Exatamente. A dengue pode deixar sequela, né? Nós temos sequelas
renais, sequelas do fígado, sequelas hepáticas, problemas neurológicos. Então, a dengue precisa ser levada a sério. E existe tratamento, não existe uma medicação específica, mas existe o tratamento, que é a hidratação. Né? Voltando a falar da importância da hidratação. Com certeza. Então, se a pessoa tem muito mal-estar, ela desmaia, ela tem aquele suor frio, ela fica muito agitada ou muito sonolenta, vômitos muito frequentes, dor abdominal, sinais de sangramento ao escovar os dentes ou ao urinar, procure a unidade de saúde. Porque o sinal está aí. Não tem como você falar que não sabia, né? Isso. Mães, as crianças que não conseguem ingerir um volume de líquido grande. Então, quando a gente insiste em aumentar o volume de líquido para essa criança, seja soro, seja água, a criança vomita, procura uma unidade de saúde, porque ela pode estar necessitando do soro pela veia. E é sempre importante que os primeiros dias de hidratação são fundamentais para não termos agravamento nos outros dias, mas que a hidratação é durante todo o período da doença, que pode levar de 7 a 10 dias. A situação é tão séria, pessoal, e o negócio é que nós estamos com uma epidemia mesmo, que dessa forma a prefeitura adotou a medida de notificar e multar, agora tem multa mesmo, as residências onde foram encontrados focos de transmissão da dengue. E os valores são altos, né? Começa em R$ 188, R$ 564, R$ 1.125 e 1.873. Nós vamos colocar aí para vocês, tá? Nós soltamos também, junto aí com a fala da secretária de saúde, a Josi Valim, está falando aí os valores, né? Está sendo divulgado. Então, por falta de divulgação, por falta de informação, não é que a dengue está proliferando aqui na cidade de Andradas e por falta de trabalho de fumacê, né? E o trabalho de campo de todo o setor de saúde. O que está faltando é conscientização da população, que não está nem aí, né? Porque se você estivesse realmente preocupado com você, você não estaria, de repente, prejudicando o seu vizinho, não é assim? Isso mesmo. Se o mosquito está ali, ele voa a 150 metros, se você está com foco na sua casa, ele vai, com certeza, pegar todo o entorno ali, onde você está morando, né? Ou mesmo no trabalho. Gente, o que vocês acham que vocês querem mais aí passar para a população? A situação é grave, nós estamos aqui ao vivo, vamos entrar ao vivo quantas vezes forem necessárias para estar levando a informação para vocês aí, né? Mas acho que chegou a hora da população respeitar o trabalho do pessoal da saúde, respeitar o seu vizinho, respeitar a Santa Casa. A Santa Casa, gente, está tendo... É impressionante, né? Eu não sei o que está acontecendo, que a gente está tendo quase que diariamente um número de AVC, ou uma pessoa com AVC, ou uma pessoa com infarto. O calor está algo fora do normal, né? Pessoas passando mal na rua por conta do calor, que também, mais uma vez, fica aí, né? O recado para pessoas se hidratarem, tomar água, né? E evitar ao máximo ficar andando na rua com esse calor, né? E principalmente, cuidar da sua casa, cuidar de onde você mora, porque você não está cuidando e você está prejudicando toda uma população. Não é só seu vizinho, não. É toda uma população. Como o Aldo disse, a dengue estava por lá de cá, da cidade. Agora ela passou por lá de lá. Atravessou ali a MG 455, está do outro lado. Não é? Tá então tomou uma proporção, né, Aldo? Fora do normal, né? O que a gente precisa lembrar também, porque nós estamos em meados de março, né? E, historicamente, o pico da epidemia no estado, no país, né, ele acontece sempre no mês de abril. Então, nós ainda temos uma jornada grande em relação à epidemia de dengue. Nós estamos no dia 15 ainda. O período sazonal da doença, então, ela pode ter um pico, né, lá em abril, mas pode se estender até o mês de maio, com esse aquecimento que está, né, a temperatura, pode se estender até começo de junho. Com certeza. Né? Então a gente espera, né, que todos colaborem para que a gente consiga reverter esse quadro o mais rápido possível. Lembrando que o mosquito, né, quando ele nasce ali, né, quando eclode as larvas ali, esse mosquito tem um período de vida de 30 a 45 dias. Então, mesmo que hoje a gente eliminasse todos os focos do município, a gente ia ter mosquito pelo menos mais um mês e meio para frente. Né? Porque é o período de vida dele. Então, a gente não consegue reverter uma epidemia de dengue de uma semana para outra. Não tem condição por conta do tempo de vida do mosquito.
E isso não consegue, não é possível de fazer. Então, mesmo que todos tenham essa colaboração, eliminem os focos, a gente ainda vai ter uns 2 meses aí, no mínimo, né, se tudo correr bem, de dias difíceis que vão vir pela frente. Pessoal, acho que a gente tem que, mais do que nunca, fazer a nossa parte, né? E alertar os nossos vizinhos, se a gente vê alguma coisa, ligar, denunciar, né? Como fizeram hoje. Esse lugar que vocês foram aí, que é no telhado, foi uma denúncia que vocês receberam. Foi. Alguém viu e chamou vocês. Isso, recebemos uma denúncia através do celular da Vigilância Ambiental e os agentes se deslocaram para o atendimento à denúncia. Estamos recebendo continuamente muitas denúncias. É a mesma equipe que passa a orientação, que faz a visitação, que faz o fumacê, que também está atendendo as denúncias, realizando as notificações, né? Junto com a vigilância sanitária para a execução realmente da notificação e multa, né? Infelizmente, precisamos chegar nesse ponto, né, Rosângela, porque quando a gente conta com a educação, né, com a orientação, a adesão da população de forma espontânea... O respeito, né? Porque quando você acata uma orientação, você está respeitando. Quando você não acata, é desrespeito. E é um desrespeito à saúde pública, Exatamente, né? À exatamente, vida do ser humano, né? Com certeza. E, infelizmente, né, foi necessário chegar a uma situação de multa, né, para ver se a gente consegue ainda salvar a situação, né, para que ela não fique ainda pior e mais grave. Então, Aldo, gostaria que você convidasse a todos para a participação dos 10 minutos. Eu ia falar isso agora para você. Tem aí também, né, é fundamental que a população colabore e faça a sua parte. Como? Bom, o combate à dengue, né, mais interessante é o seguinte, ele não envolve dinheiro da parte do cidadão. Sim. Então, vamos supor, se você tira lá 10 minutos na semana, em média, você olha teu quintal... É por semana, gente, não é por dia, não. 10 minutos por semana. Por que a gente fala na semana? Porque o período do mosquito, né, entre a postura do ovo e o mosquito adulto, a gente tem em média 7 dias. Então, uma vez por semana é suficiente. Olha no quintal, às vezes tem sacolinha, às vezes tem um brinquedo espalhado no quintal, qualquer recipiente que esteja acumulando água. Então, fez essa checagem, 10 minutinhos, em média. Tem um ralinho lá que costuma parar a água, que tem sifão, coloca lá, para cada litro de água, uma colher de água sanitária, já vai ajudar. Né, o vasinho de planta, se for possível, né, tira os pratinhos de flor nessa época, principalmente nessa época, né, deixa sem. Enfim, 10 minutos na semana, rodou o quintal, olhou, fez toda a checagem. O tempo é mínimo comparado à semana, não envolve dinheiro, né, porque muitas vezes a pessoa pensa que vai ter custo. Não tem custo. O custo, gente, infelizmente, é com a saúde, que a pessoa vai adoecer, e na pior das hipóteses, né, que tem acontecido em vários municípios, com a vida. Com certeza. Né? Isso pode acontecer com a gente, com parentes, amigos, e isso realmente traz um prejuízo, né, que não se calcula o valor de uma vida. Com certeza. Então isso é incalculável. Então, e a gente consegue evitar isso. Dengue é uma doença que ela é totalmente evitável, né? Consegue evitar, desde que a gente toma as medidas necessárias e que não são difíceis. Com certeza, está ao alcance de todos, né? Só falta realmente conscientização, boa vontade e respeito para com o próximo, né? É isso aí que precisa. Rosângela, as pessoas ligam também para solicitar o fumacê. É muito comum, nós recebemos diariamente inúmeras solicitações para fazer o fumacê. O fumacê, ele segue um critério rigorosíssimo. É um protocolo do Ministério da Saúde, porque o envio do inseticida é controlado. Sim, senão ele vai matar outros insetos, né? Ele mata outros insetos. Estamos com falta dos insumos também no país. Então, mais do que nunca, esses insumos são controlados. Eles são feitos nos bairros de maior risco de proliferação da doença, sim, a fim de conter mesmo, de bloquear essa transmissão. E não pode ser feita de forma generalizada na cidade. Nós estamos na fila do Ministério da Saúde em relação ao fumacê veicular,
que é aquele fumacê que não é feito pelos agentes de endemia com a bomba postal. É uma bomba em cima de uma caminhonete, não é isso? Então, o município já fez a solicitação. Você vê, o município está na fila. Estamos na fila para poder vir um carro descer para cá. Né? Isso significa que o carro está em outro município com maior gravidade, acima da gravidade de Andradas. Então, isso prova que o cenário como um todo realmente é bem preocupante. É preocupante mesmo. Né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade de convidar a população, convidar as famílias, todas as famílias, para comparecerem no Parque Municipal no próximo sábado, no dia 23 de março. Nós vamos fazer uma manhã de valorização da vida. Então, nós estaremos reunidos para mostrar um pouco do que as crianças estão trabalhando nas escolas com o tema da prevenção da doença, combatendo o mosquito da dengue. Nós estaremos lá para uma manhã mesmo de valorização da vida contra a dengue. Então, nosso mascote da dengue estará presente, as crianças todas convidadas, as famílias, os trabalhadores, as empresas, os conselhos municipais. Então, toda a sociedade, né, rural, urbana, todos estão convidados a nos apoiarem. Então, vai ser uma roda da vida mesmo, né, um encontro de valorização da vida contra o mosquito transmissor da dengue. Vai ser no Parque Municipal? No sábado, próximo sábado, no dia 23 de março, no Parque Municipal, a partir das 8 horas da manhã. Ai, gente, que gostoso, né? Vamos para lá e vamos aí juntar esse pessoal aí que está fazendo bem, né, em prol da população. Nós acabamos de falar aqui com a Ana Beatriz Saceron, que é gerente de Vigilância em Saúde, e com o Aldo Fernandes, que é supervisor de saúde ambiental. Vamos ajudá-los, vamos espalhar essa notícia, né? A cidade está em situação de risco mesmo. São 10 internações por dia. Vocês já pararam para pensar isso? Santa Casa está contratando pessoas para trabalhar, né? E daqui a pouco a gente vai ter literalmente o que o Aldo falou. Falta dos insumos, falta dos produtos para tratar quem está com dengue. Porque não é só Andradas que está precisando, é o Brasil inteiro. Né? Então vamos fazer a nossa parte, gente, não custa, tira 10 minutinhos aí por semana e limpa. Se você vê alguém que está com sujeira, liga, denuncia, nós vamos colocar aí para vocês o telefone que vocês podem estar fazendo a denúncia e vamos fazer a nossa parte. A vida é uma só, não vamos perder um ente querido nosso ou a nossa mesmo, a nossa vida, por conta de irresponsabilidade daquelas pessoas que não estão, né, verificando o seu jardim, o seu quintal, enfim. Aonde o mosquito está aí proliferando e fazendo a cidade, né, ficar refém do mosquito da dengue. Vamos sair dessa, né? Acho que a gente, cada um fazendo a sua parte, eu tenho certeza que daqui uns 10, 15 dias volta o Aldo e a Bia aqui para falar de novo para a gente que a situação não acabou, porém deu uma contornada e melhorou. Só depende da gente, não é isso? Bia, suas considerações, você já fez o convite agora com relação suas considerações finais para quem está nos assistindo, espaço sempre aberto aqui no Andradas Podcast para tratar desse e de mais assuntos que vocês acharem relevantes. Muito obrigada, Rosângela. Muitas pessoas também nos ajudando, né, na localização dos focos, continuem com as denúncias, mas antes disso, né, uma união da comunidade, dos bairros, que os bairros se unam, os moradores se unam, né, se preocupando também em fazer mutirões nas suas ruas, né, com os seus familiares, envolvendo as crianças nisso tudo, porque é através da educação que a gente espera nunca mais voltar para uma situação como essa, né, Rosângela? Com certeza. Aldo, você, olhando ali no amarelinho, pode deixar suas considerações finais. Bom, né, agradeço também o espaço, né, uma forma da gente estar levando a população aí o conhecimento, tirando dúvida e a realidade que a gente se encontra. As minhas considerações finais, né, eu volto a repetir, né, a gente pede à população, a gente está à disposição também para ajudar, tirar dúvida, eliminando os focos, mas a gente conta também, como a Bia já disse, né, com a ajuda da população. Então, às vezes, você está passando em algum terreno, você vê um depósito com água, faz a eliminação também, né? Hoje a gente tem uma quantidade de agente, mas dentro do que é determinado pelo Ministério da Saúde, agora está satisfatório,
porém tem mais de 19 mil imóveis a ser visitado a cada bimestre. Nossa, mãe. Né? Então é muito trabalho, além, né, de todo o trabalho extra agora que vem de trabalho de bloqueio, fumaceia, atendimento e denúncia. Então estamos passando por uma situação muito complicada, é muito excesso de trabalho, mas se Deus quiser a gente sai dessa. Com certeza. Né? E para isso a gente conta, a gente acredita que cada um, né, vai ter a consciência e estar eliminando os focos, a gente pode trazer boas notícias aqui. Com certeza. O seu egoísmo e a sua indiferença pode ceifar uma vida, pense nisso. A gente volta a semana que vem, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.